Olha só, agora a gente vai falar de saúde. Não sei se você está preocupada. Deve estar. Preocupado também, né? Dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira apontam quase 1.900.000 casos prováveis de dengue somente nas primeiras 11 semanas de 2024. Ainda segundo o Ministério da Saúde, os óbitos por coronavírus já passaram de 2.000, somente nas 10 primeiras semanas deste ano. Diagnósticos seguidos ou simultâneos de dengue e Covid-19 correm riscos de desenvolverem quadros severos e de maior chance de letalidade. Nessas horas, além das prevenções que a gente já conhece, é muito importante a gente cuidar do nosso organismo, manter a nossa imunidade alta. Por isso, hoje a gente recebe o médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto Lima, que traz algumas dicas para a gente manter a imunidade lá em cima, para a gente tentar fugir dessas doenças, lutar contra elas. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Doutor, eu falei até no começo do programa que parece que todo lugar que eu vou as pessoas falam assim, fulano não veio porque está com dengue, ciclano não veio porque está com dengue. Eu acho que a gente sempre soube, né, que nessa época é uma época propícia, mas acho que a gente não imaginava que tanta gente estaria doente assim. Exato. E a gente já está numa endemia, né? Então a gente já está com mais de 300 casos para 100 mil habitantes. Então, realmente o estado de São Paulo está bem endêmico. E está uma característica bem diferente. Todos os anos, né, Abby, a gente passa por essa sazonalidade, né, nesse verão, nessas épocas. Mas realmente esse ano está uma propagação muito maior. Então, São Paulo, Minas Gerais, né, Rio de Janeiro, realmente são estados que estão com uma propagação grande e com casos mais graves da doença, infelizmente. Né? Infelizmente. Doutor, isso é um resultado do nosso comportamento, dos nossos maus hábitos, né? Porque a gente sabe que quando a gente está com a saúde em dia, quando a gente está se alimentando bem, a gente combate essas doenças de uma forma mais eficaz. Ou quando ela vem, não derruba tanto. Exato. Seria um retrato do que a gente está fazendo de errado? É um retrato, sim, Abby. Sabe por quê? Porque, como a gente sempre vem falando aqui, né? Vírus, né? Dengue é um vírus. Você abriu o programa ali agora com Covid, vírus também. Então, quando a gente fala da inflamação do nosso corpo, o nosso corpo ele fica o tempo inteiro combatendo essas inflamações. Então, o que a gente sempre conversou sobre fator de necrose tumoral alfa, sobre as interleucinas e agora no dengue também. Mas qual é o caso um pouco diferente, né, do Covid? Se o corpo já está inflamado, né, nesse período quando foi picado o mosquito, até os 10 dias mais ou menos, 8, 10 dias, é o período que a gente chama de incubação. Então a pessoa está infectada, mas ainda não sabe, não tem ainda sinal e sintoma, né? Só que é muito abrupto. Então o corpo, como ele já está inflamado, o vírus ele replica muito mais rápido. Então a gente tem que ter cuidado nos idosos e nas crianças. Né? Então, o vírus replica muito mais rápido. Então, dá dor reto-orbitária, que é a dor atrás do olho, dá dor nas articulações, a febre fica uma febre alta. Mas o que difere isso? Realmente difere o tempo, é rápido. A evolução é muito rápida. O paciente fala realmente isso. Nossa, amanheci mal, de tarde já estava com febre alta, dor articular. E a gente tem alguns sorotipos, né, do dengue, são 4 na verdade. E quando a gente pega um tipo, né, a gente tem imunidade para aquele tipo, mas o próximo, se for infectado, ele gera um quadro mais grave. E a gente pode estar com o organismo mais fortalecido e essas nuances, essas peculiaridades, elas acontecem muito brandamente. Então a gente tem como realmente se precaver do vírus. Bom, a gente tem como fazer isso. E como que a gente faz, doutor? Quando a gente fala de cuidar da imunidade, o que a gente precisa fazer? Porque assim, ó, a gente fala da imunidade, é o que a gente chama de tripé da imunidade. É comer uma comida, né, de verdade. As pessoas falam, pô, mas toda comida é de verdade. Não, comida de verdade é aquela que você planta e colhe. Ou então um animal, você pesca ou você abate, né? Então são carnes, então são verduras e legumes, oleaginosas, são plantas de uma forma geral. Então, a gente comendo isso, a gente já informa para o nosso corpo que são produtos naturais e o corpo faz menos força. Então, esses produtos inflamatórios que a gente produz para combater um refrigerante, o excesso de açúcar, o corpo já não lança a mão mais do nosso sistema. Uma segunda coisa muito importante que a gente bate na mesma tecla sempre, o sono. O sono
as pessoas que dormem mal, existem estudos, né? Eu posso até disponibilizar na minha página, existem estudos que mostram que as pessoas que dormem mal, elas soltam, né? Elas liberam produtos inflamatórios no período noturno. Então o corpo já começa com um período ruim. E quando amanhece o dia, o nível de cortisol, que é para proteger a gente, ele está baixo. Então a gente consegue ter um organismo mais fortalecido e mesmo que a picada, né? Mesmo que o mosquito, né? A fêmea, ela pique, a gente consegue ter menos casos de agravamento. Então, pessoas que têm níveis bons de vitamina B12, porque a vitamina B12, o mosquito, quando ele pica, né? Ele vai lá e ele faz uma bagunça lá nas plaquetas. Faz uma bagunça, então a plaqueta cai. Então, níveis de B12 mais altos, olha no seu exame aí, se você tiver nível de B12, né, a partir de 600 picogramas por ml já é bom. Por quê? Porque ela auxilia na produção de plaqueta. Então, quem já tem um nível de B12 já mais no quartil superior, já começa a ter um benefício. O zinco também, quem tem o zinco um pouco mais lá no quartil superior, em forma de 120, 100, já começa também a melhorar o sistema. Então, a gente começa a ter as nossas vitaminas, os nossos minerais ajudando o nosso sistema quando for picado. E esse negócio da vitamina, doutora, eu escutei porque uma amiga minha falou assim, levei minha filha no médico e ele falou assim, vamos dar vitamina para essa menina, né? E isso vai ajudar até na dengue. Daí eu falei assim, gente, mas tem tudo a ver, né? Tem porque tudo a ver. A gente não está se alimentando direito, está faltando um monte de coisa, está tudo muito por aí. A gente sabe que as pessoas, infelizmente, a gente tem coisas que a gente não controla, tem coisas que sim, mas às vezes não. E quanto mais doente se estar, ou menos você está se cuidando, mais apto você está para receber uma doença ou um vírus. E o que acontece? As pessoas elas estão fazendo dietas de uma forma geral, aí fazem restrição de comida, ficam fazendo, não que o jejum intermitente não seja bom quando ele é feito de maneira bem certinha, mas começa a não querer comer, começam a querer, quero emagrecer porque está fora do peso, inflama, e inflamado é ruim. Sim, mas também não comer e comer errado também é ruim. Toma remédio para... Hoje, né, tem esses remédios para tirar o apetite. As pessoas existem até ojeriza, tem náusea quando vê um prato de comida. Então, se a gente está falando aqui que estar com o corpo bem nutrido combate esse tipo de problemas, aí as pessoas elas estão nos extremos. Ou elas estão obesas e querendo fazer de tudo para emagrecer, ou as pessoas estão fora, não estão na obesidade, mas também têm um organismo completamente desarrumado. Desnutrido. Doutor, você trouxe pra gente aqui umas coisas que vai dar uma puxada na nossa orelha? Trouxe. Vamos lá? Vamos. Porque daí a gente já coloca isso na prática, o que a gente precisa fazer. Vamos lá. Pode ficar aqui, doutor. Então, na verdade, eu fiz uma hora do print aqui. Porque, assim, aproveite, hora do aproveite. print. Porque assim, a gente tem as plantas que são boas, tá? Alecrim, lavanda, citronela e melaleuca. Então, são plantas que a gente pode ter em casa, que realmente elas já são plantas já consagradas, e a gente ter isso em casa melhora, tá? Então, o repelente eu coloquei aqui, é bom vocês ficarem atentos ao seguinte, icaridina, tá? Os repelentes que têm essa substância aqui são os repelentes bons. E são repelentes, posso disponibilizar também, tá? Que já são liberados para crianças. Ah, legal, isso que eu ia perguntar. São liberados para crianças em determinadas faixas etárias, porém, a aplicação tem que prestar bastante atenção. Às vezes tem que reaplicar o horário, mais vezes, tá? E lembrando, o mosquito, ele voa baixo. Então, onde é maior pico de transmissão? Na parte da manhã, cedinho, e no período do anoitecer. Né? Esse mosquito ele não gosta muito de calor, né? Ele tá que nem a gente. Tá igual a gente. Boa, Abi, boa. Hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta é uma ótima possibilidade de a gente colocar no difusor de casa. Entendeu? Boa. Óleo essencial de hortelã-pimenta. As pessoas falam assim, Paulo, posso passar óleo essencial no corpo? No corpo? Bom, eu não aconselho. Porque pode dar reação, pode exagerar. Óleo essencial ele é muito concentrado. Então é melhor fazer o seguinte, vamos colocar no difusor, tá? Legal. Coloca no difusor e a gente consegue um benefício bom. Agora, isso aqui é muito importante. Própolis. Tá. Própolis já tem estudos, já grandes e consolidados,
15 gotinhas de própolis, 20 gotinhas de própolis de manhã e de noite. À noite também. Também. Ela, além de precaver, né, durante a infecção também é muito bom, tá? E o própolis alcoólico? O própolis alcoólico. É o verde, tá? Verdinho. Lembrando que para criança a gente pode colocar outro própolis que não seja o alcoólico, tá? B12, que a gente acabou de falar ali agora, que ela potencializa e ela ajuda muito bem as plaquetas, tá? Quercetina. Isso aqui é um baita de um suplemento. Ela melhora muito tanto a convalescência, a recuperação, quanto no estado que está o paciente. E a gente pode... Isso aqui são produtos que a gente compra em casa de produto natural, acessível, não são produtos caros e realmente fazem efeito, tá? Então, zinco faz efeito, própolis, quercetina, o NAC. Eu tenho em casa. Aí que maravilha. Quase todo mundo tem. O NAC o que ele vai fazer? é o N-acetilcisteína. Então, olha só, o vírus do Covid, o vírus da dengue, desculpa. O vírus da tudo vírus, o vírus da dengue, ele é patotóxico. O que é isso? Ele estraga um pouquinho o fígado. Entende? Então ele vai lá na plaqueta, ele vai lá também nos produtos inflamatórios, libera citocinas inflamatórias no nosso corpo. E o NAC, quando a gente toma ele, que é o N-acetilcisteína, ele entra no nosso corpo e ele é convertido em glutationa. A glutationa é um dos maiores antioxidantes que a gente tem. E a glutationa, Abi, ela protege o fígado. Então, ela, além de ser um antioxidante, ela protege muito bem o nosso fígado. Então, assim, para quem está na doença, para quem quer se precaver e para quem está na convalescência recuperando, é muito bom também. Demais. E a gente tem alguns, né, tem alguns estudos já, né, falando do Montelukast, que é um medicamento que é para asma e para rinite. Esse medicamento, ele é off-label, né, ainda tem mais estudos, mas já tem efeitos muito positivos para ele, porque tem umas coisas no nosso corpo chamado mastócito, que quando o vírus entra, ele estimula esse mastócito, ele degranula algumas citocinas pró-inflamatórias. E o Montelukast, ele bloqueia. Então, ele diminui a replicação viral. Então, assim, fora água, repouso, hidratação, né? Se possível, colocar quem tiver, né, com o vírus da dengue, uma pitadinha de sal integral, não o sal branco, refinado. O sal integral, porque o sal integral ele tem mais ou menos 60 minerais já ali dentro dele, que isso é muito importante, né? Não é só o sódio, não é só o cloreto, tá? Então é muito bom. E repouso no período do dengue. Então tem muita coisa para a gente fazer. Legal. Tem muita coisa para a gente fazer do que tomar remédio. Lembrando, Abi, AS, paracetamol e ibuprofeno, para quem está na vigência da infecção, não é legal. Por quê? Lembra que eu expliquei ali sobre a plaqueta? Diminui a plaqueta. Se tiver uma forma mais agressiva, que é a dengue hemorrágica, esses 3 podem piorar. Então, dê preferências para a dipirona, tá? Boa. Bom, pacientes que têm alergia à dipirona, aí não tem jeito, né? Vai ter que aguentar. Vai pro paracetamol, tudo bem. Aí, né, são casos específicos. Mas na grande maioria, dê preferência sempre à dipirona. Boa. Léo, tem uma perguntinha para você, doutor. Opa, legal. Tenho, doutor. Aqueles inseticidas que a gente compra, enfim, em supermercados, tal, que vai na tomada, aquilo realmente funciona? E se a gente pode deixar dentro do quarto, por exemplo, de criança? Léo, sempre a gente fala assim, né? Tudo que é muito tóxico também para os vetores, né? Pode ser muito tóxico para a gente também. Então, assim, deixar no quarto, onde tem criança, aqueles produtos, né, de refil que ficam circulando ali, não é uma boa opção. Não é legal, tá? Então, de preferência, coloque telas nas janelas, né? Cubra as crianças, né? Passe esses repelentes, coloque um difusor, né? Até de lavanda, né, doutor? Até de lavanda, do que deixar esses repelentezinhos, né? O quarto às vezes fica fechado, o pai às vezes fica com medo de deixar a janela aberta, não quer colocar uma tela, então fica aquele produto ali e a criança às vezes fica exposto naquele produto químico ali por horas e horas e horas, né? A gente tem um pouco de cuidado com isso. Melhor não, né? Tem perguntinha de WhatsApp, doutor. Legal. Vamos lá.
Boa, da Lucimara de Araras. Boa tarde, Abiléu e doutor. Tenho uma dúvida. O que é dormir bem? Que legal. É dormir bastante? Ótima pergunta, Lucimara. Obrigado, viu? Adoro, A adoro, gente fala adoro. tanto isso, Lucimara. né? Vamos desenhar, Lu, porque às vezes realmente dormir bem, eu durmo 12 horas por dia, né? Legal. E aí? Muito bom. Hoje o sono é o pilar da longevidade. Ou se eu pudesse falar para vocês o seguinte, ó, o pilar da longevidade hoje seria o sono. E dormir realmente não é a quantidade. A gente já tem vários estudos que mostram vários tempos de sono. Quando dorme às 8 horas, dorme às 9, dorme às 10, dorme às 11 da noite, né? Acorda às 4, às 5, às 10. E a gente percebe que dormir às 10 horas da noite e acordar mais ou menos 5 e meia às 6 horas é um período muito bom de sono, tá? Mas a gente tem que fazer o que a gente chama de higiene do sono. Realmente, quarto escuro, não comer comidas pesadas no período da noite, manter uma alimentação mais leve e, se possível, próximo das 7, 8 horas da noite, evitar uso de telas, evitar chás depois das 14 horas, cafés, né? Procurar fazer exercício físico na parte da manhã, evitar exercício de alta intensidade no período da noite e, se possível, tomar um chá. Chá de melissa, chá de mulungum, chá de passiflora, né? Teanina, tem hoje produtos naturais que a gente consegue através casas, né, de produtos naturais que tem GABA. O GABA é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central excitatório. Olha que doido isso. Esse nome é Doido, todo. doido, doido. O que acontece? A gente, durante o dia, a gente está aqui trabalhando, estudando, conversando, e de noite a gente tem que ter uma tranquilidade. E às vezes a gente não tem essa formação de GABA suficiente. Porque está faltando um monte de micronutrientes, está faltando complexo B, está faltando um monte, o corpo está muito inflamado, então a gente pode dar uma ajudinha, né? Que legal. Os fitoquímicos são bons, os GABAs são bons e a gente consegue comprar isso em casa de produto natural. Adorei a pergunta. E aquela coisa, não durma depois da meia-noite, né, doutor? Porque daí Não. parece que você já não dormiu quase nada. Né? Porque o sono ele tem que ser iniciado pelo menos 10 horas da noite, né? Porque do período de 10 horas até meia-noite é o período que a gente consegue ter um sono maior e o período da meia-noite até 6 horas da manhã é um período que a gente dorme muito picado. E assim, as pessoas que tomam remédios, né, para dormir também não têm um sono eficaz. Que dó, verdade. Tem mais uma perguntinha. Que legal. Mais uma pergunta. Minha pergunta boa também que eu já li, viu? Opa. Da Nanda. Tenho algumas doenças autoimunes. E dizem que por isso minha imunidade pode ser mais baixa e com mais facilidade para ter Covid e dengue. A imunidade pode ser reduzida devido a doenças autoimunes? Obrigado. Obrigado a você, Nanda, pela pergunta, viu? Muito boa. Boa. E aí, doutor? Uma ótima pergunta, Nanda. Na verdade, assim, a gente sabe que as doenças autoimunes, a gente pode falar de doença de Hashimoto, é uma doença autoimune, psoríase é uma doença autoimune, lúpus é uma doença autoimune, e a gente sabe que a abertura da doença autoimune, ela pode sim ser um agravante para outras doenças. Então, qual é o que a gente preconiza para as pessoas que têm doença autoimune, que usam imunossupressores ou as que não usam imunossupressores? Cuidar do pilar da saúde. Dormir muito bem, fazer exercício físico, beber água, pelo menos aí com um pH de 8, um pH um pouco melhor, tá? Manter níveis de comida e trocar as comidas, né? Legumes, verduras, frutas e manter o aporte de proteína. Boa. Aí a proteína, a gente sempre fala assim, qual proteína? Muda também. Peixe, frango, ovo, né? Ou às vezes não come nenhum tipo de proteína animal, vai para proteína vegetal, também é muito boa, mas realmente é uma porta aberta para as outras doenças. Boa. Mas dá para a gente tratar. Boa. Adorei as perguntas. Eu também. Doutor, Aqui é bom, né? Sabe o que eu queria perguntar? A gente podia até falar aqui, senão eu esqueço. A gente fala de pH de água, porque eu comecei a ver um pouco sobre uma água específica com pH, e agora que eu fui tomar, eu falei, gente, é totalmente diferente o sabor. E aí eu falei, o que isso faz bem ou não? Que tanto que eu posso tomar ou não? A gente pode falar sobre isso depois? Pode, e eu falo que água tem gosto. Então, Água tem gosto. eu falei, água tem gosto, gente. O que acontece? O filtro de água normal, né, a água que vem da rua, ele filtra partículas, né? Mas ele não consegue extrair as coisas boas da água. Principalmente muda o pH da água. Então o pH fica mais baixo, os minerais da água ficam mais baixos. Às vezes é uma água com uma concentração muito alta de cloro.
Às vezes é uma água com uma concentração muito alta de flúor, e água com concentração alta de flúor pode prejudicar a tireoide, porque compete, né? A gente tem a tabela periódica 7A, né? Dos halógenos, né? Dos halogênios, eles têm lá, então tem o flúor que compete com o iodo. Então, o flúor, ele é muito mais forte do que o iodo. Então, assim, nossa, é uma pauta muito legal. Pronto, Andresa, já fechamos a próxima. Anton, Toninho, já tá aí? Você de casa, doutor, você aperta o botãozinho, né, gente? É maravilhoso. @doutordr.paulo_roberto_lima. O doutor sempre faz live, sempre explica pra vocês, faz caixinha de pergunta, né, doutor? O telefone é o 12 99737 7007. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.